Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale. A gente está aqui para falar hoje sobre a percepção e a comunicação, alfabetização visual. O que é isso, Érica? Como é que se dá essa alfabetização visual? Eu pensava que a alfabetização visual era só aprender a ler e a escrever, normalmente como a gente faz quando é pequenininho na escola. Gente, a gente se alfabetiza visualmente também na escola, também nos primeiros anos de escola, nos primeiros anos de vida, certo? Então, vamos percebendo o mundo, tudo que nos cerca, as cores, as texturas, os volumes, né? Então, a gente tem essa percepção, isso faz parte do processo de alfabetização visual, né? Que é como a gente percebe o mundo que está à nossa volta e a partir disso a mente ela vai adquirindo uma elasticidade, né? Ela vai adquirindo e ela vai entendendo como é que ela pode criar em cima do que ela já está descobrindo, do que ela já vê, certo? Então a gente tem muito isso daí é inerente do ser humano, a gente aprende, principalmente na época da nossa fase lá dos primeiros anos de escola, certo? Então aqui nesse quadro de Vassily Kandinsky, que chama Blue, né? A gente tem aqui, que foi feito em 1922, a gente tem uma obra que traz para a gente algumas das figuras muito conhecidas, né? A gente aprende isso daqui lá na matemática, certo? A gente tem as figuras geométricas, né? Percebem? Vocês conseguem identificar aí as figuras geométricas? Gente, a gente tem círculos, a gente tem triângulo, certo? A gente tem as linhas, a gente tem ponto, a gente tem, enfim, tem uma série de figuras geométricas que estão inseridas nessa composição visual. E o Kandinsky trouxe justamente dos símbolos que ele compreendeu durante a vida dele. Né? Então, esses símbolos geométricos, essas figuras geométricas, elas estão presentes na vida da gente em tudo que a gente vê. Eu acredito que se você observar o próprio computador, a sua própria tela, né, do celular e tudo, você percebe uma figura geométrica. Né? Então, essas figuras geométricas, elas fazem parte da alfabetização que a gente faz aí, mesmo sem perceber, né? Da alfabetização visual, certo? Então, a composição e os seus elementos sintáticos, eles afetam de forma direta quem observa a imagem, né? Ao contrário da língua escrita, a língua da imagem, ela não possui nenhuma estrutura organizada e homogênea que vai permitir uma significação para aqueles que veem, certo? Não há uma maneira única de ver as imagens, né? De se produzir uma imagem e ter a certeza que o observador irá compreender os sentidos pretendidos pelo autor, certo? Então, cada um interpreta uma imagem diferente, né? Na linguística, a sintaxe pode ser traduzida como a disposição coordenada de palavras de acordo com a ordem e uma forma específica. Existem as regras na linguística que não possuem equivalência na visualidade. Linguística, fala e escrita. Visualidade, o que a gente vê. Né? É aí que está o problema, é aí que aparece a ruptura. Certo? A percepção visual ela acaba por dar um norte ao entendimento do que a gente vê, do que a gente pode perceber à nossa volta, né? Percepção e comunicação visual, né? A percepção visual ela é estudada por muitos campos, em especial pela filosofia e pela psicologia. A percepção das imagens, ela tem como base a aferição de cores, é a percepção das cores, né? As formas, texturas, tonalidade, a luz, a sombra, as proporções, né? E a partir desses elementos que a pessoa que observa acaba construindo uma relação dinâmica de significado. Né? O que é que resulta para o autor da imagem é a composição. Para o observador, essa cadeia de relações é percebida pelo olhar que comunica ao cérebro. Esse, por sua vez, busca informações passadas, todos os dados para ajudar o sujeito a compreender o que vê. Exatamente isso que a gente está falando. Alfabetização visual, compreensão de formas, cores, texturas, lá no início da nossa vida escolar. É muito importante, é isso que a gente faz, mesmo sem perceber, certo? Então, toda linguagem é um meio que une o autor ao observador.
A imagem, ela traz códigos daquele que a fez e devem ser decodificados para aquele que irá recepcioná-la, né? Então, os artistas, como o Kandinsky fez aí no começo, que tem a imagem do Blue, né, do quadro, no começo do capítulo, ele tinha uma intenção. Qual era a intenção dele? Era comunicar uma paisagem, era comunicar um cenário. Qual era o cenário? O que é que a gente pode perceber se a gente for analisar que tipo de cenário estava lá na composição de Kandinsky? Né? Vou até voltar aqui para a gente observar novamente. Que tipo de cenário seria esse? Que tipo de composição visual seria essa? Né? A gente pode deduzir que ele tentou passar a imagem de um barco, ou de um sol, ou de uma lua, né? Um barco no mar ou num lago, certo? Então a gente tem isso daí, por quê? Porque foi o que ele pretendeu passar para a gente, sabendo que a gente já tinha a percepção de saber, já sabíamos que aquelas figuras que estão lá dispostas são figuras geométricas, que fazem parte da formação base de alguém que é alfabetizado numa escola comum, certo? Então, a gente tem aí um fator muito importante e indispensável, gente, a luz. A luz é o elemento formal mais importante para a visualidade. Sem a luz, não há o que ver, a gente não consegue ver, certo? Então, sem ela, a gente não consegue diferenciar os tons do o mais claro, o mais escuro, certo? A gente não consegue distinguir os planos e as texturas, certo? Então, ela é muito importante porque basta a gente lembrar aí como o ser humano evoluiu após a descoberta do fogo, certo? Então, o quanto de ganho de evolução, em quanto tempo a gente conseguiu evoluir e nós estamos aqui hoje. Tanto é que a luz é indispensável para a vida em sociedade, né? Então, assim, a gente entende isso daí, qualquer... E percebam, a luz ela é o elemento primário, é o mais importante. Os outros são elementos secundários, certo? Então, a visualidade, ela traz para a gente vários outros elementos, que é a linha, a forma, a textura, a dimensão, o movimento. Mas o mais importante, tá certo? O mais importante que a gente tem à nossa disposição seria basicamente a luz, certo? Então, gravem isso aí na cabeça de vocês. Temos o equilíbrio também. O equilíbrio, ele é um fator muito importante que compõe a imagem, né? Assim como na física e na natureza como um todo, o equilíbrio é o que rege a vida do ser humano, né? Não dá para a gente pensar, os padrões possuem a gravidade, né? Então a gente pode ver aí nessa obra que temos um contrapeso, tá? Então, é muito importante, os eixos visuais também são elementos que fazem parte da composição e da alfabetização visual. Nós temos aqui os básicos da comunicação visual, tá? Qualquer manifestação visual concreta existe graças ao arranjo de seus elementos formais mínimos. O que são elementos formais mínimos, Érica? Vamos já. Em outras palavras, para que haja a significação, uma imagem necessita conter códigos imagéticos sujeitos a significação específica, que é o caso dos elementos formais. Esse que a gente acabou de falar minutos atrás, eu vou repetir agora. A forma, a direção, o tom, a cor, a textura, certo? Então, tudo isso faz parte da composição de uma imagem. Note que a paisagem de uma praia, como vocês estão vendo aqui, né, pode se tornar passiva ao extremo. Ela passa para a gente uma ideia de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque a composição dela, ela traz isso implicitamente, né? O que é que está basicamente aí? Uma linha horizontal, né? As linhas horizontais, elas estão presentes, tá? Então, a passividade, ela é passada para o observador pela horizontalidade, tá? Então, assim, a gente pode fazer o contraponto com essa segunda imagem, que é vista de um terraço de edifício. Aqui nós temos vários pontos focais, né? Da primeira vista, nós conseguimos identificar muitas nuances, nós conseguimos identificar muitos objetos, são quadrados, são retângulos, são círculos, né?
Quando a gente olha lá para o fim, é que a gente entende um pouquinho da passividade que existia no visual da praia. Mas essa segunda imagem, ela já traz para a gente muitas outras informações que são compostas pelos elementos visuais, certo? Então, assim, a gente tem aí como exemplo a Gestalt, né, que é uma linha de pesquisa da psicologia, que ela separa a percepção dos elementos da comunicação visual em 3 partes. A primeira etapa, o escaneamento dos seus elementos formais mínimos. Quando a gente olha para uma figura, a gente identifica os elementos formais mínimos. Foi isso que a gente acabou de fazer quando olhou para a praia e quando olhou para a paisagem do terraço. Segunda etapa, verificação de significação dos elementos formais mínimos. O que é que significam, né? O que é que significam? Significa uma praia, significa um prédio, uma casa, né? E terceiro ponto, o contraste entre a significação de cada elemento formal com a significação do todo da imagem. Então, é a composição final. O que é que aquela imagem ela traz pra gente? O que é que ela diz pra gente, né? Então, essas 3 fases aí, elas são assim, a base da Gestalt, a base da comunicação visual que é explicada pela Gestalt, né, em termos psicológicos, tá? Então, a gente tem aqui alguns elementos formais mínimos, que é a título de conhecimento, mais uma vez, de fixação, que é o ponto, que são as linhas inclinadas, a gente tem as formas, a direção visual, a tonalidade, né? A gente tem as cores, a textura, gente, é muito presente também, certo? E nós temos aí também, não menos importante, uma análise, né? Que se vocês não fizeram essa atividade, façam, que é uma ótima atividade para refletir sobre os elementos formais que nós acabamos de estudar. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem bem, se cuidem, tchau, tchau.